Boa noite a todos. Hoje teremos mais uma live, parceria Guia Viver Bem, Neurolife, Dr. Luiz Paulo. Vamos receber também a psiquiatra doutora Stephanie Rodrigues e a neuropsicóloga doutora Joísa Araújo. Hoje vamos falar sobre TDAH em adultos. A gente escuta muito falar em TDAH em crianças, mas o nosso tema de hoje é TDAH em adultos. TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que acomete entre 4 a 5% da população, e nos adultos 2,8% desenvolve TDAH também. E é importante demais esse diagnóstico, é importante demais você ter informação, porque o diagnóstico faz a diferença na qualidade de vida das pessoas que são diagnosticadas com esse transtorno. Hoje nós vamos receber aqui o Dr. Luiz Paulo, que é neurofisiologista, a psiquiatra a doutora Stephanie Rodrigues e também a neuropsicóloga Joísa Araújo. Todos fazem parte da equipe da Neurolife. Será um prazer. Então, se você quer saber mais sobre TDAH, fica com a gente, que tem até surpresa no final da live. Deixa eu ver se eles já chegaram. O doutor Luiz Paulo já chegou. Joísa também já está por aqui. Stephanie, mas já convidei eles para participarem. Doutora Stephanie, eu não estou lhe vendo. Olha os dois aí. Olá, Tudo bom? Boa noite, doutor boa Luiz. Boa noite, tudo noite, doutora bem? Joísa. Boa Tudo noite. ótimo. Um tema muito pertinente, né? TDAH, porque principalmente eu não sei, pode ser percepção minha, mas nesse tempo de pandemia tem muita gente sofrendo para dar conta de tanta coisa, e tem gente que termina confundindo com TDAH, às vezes não é, e é preciso ter a informação correta, né, para fazer diferença aí na qualidade de vida, no enfrentamento desse transtorno. Vocês estão vendo, doutora Stephanie? Não, ela não entrou ainda não. Stephanie entrou aqui. Deixa eu convidá-la. Não está aparecendo a opção para convidar, ela não mandou o convite. Ah, chegou, agora ok. Pronto, aí nós vamos começar esse bate-papo. Ideia de doutor Luiz Paulo, né, doutor Luiz? Você sempre focado aí em trazer muita informação. Tudo bom, doutora Estefânia? Bem-vinda. Então, vamos começar. Como é que surgiu essa ideia dessa live? De falar sobre TDAH. De quem foi a ideia? Eu sempre criando as ideias no meu Instagram, eu sempre penso em algum tema, né, para falar. E aí tem Joísa, que é uma neuropsicóloga conceituadíssima aqui no estado, e a gente tem o prazer de tê-la na nossa equipe, e a gente batendo um papo, conversando, também com o Stephanie, que está chegando, Stephanie, e super especialista, vem de São Paulo. E aí a gente notou que é uma coisa que as pessoas sofrem muito e muitas vezes não são diagnosticadas, ou então tem um diagnóstico errado. Isso a gente tem que falar que existe. Então a gente pensou em fazer uma live para esclarecer de uma forma bem legal, não nada científico que vá, mas assim que ajude a população, porque o maior intuito é a gente ajudar. E aí, concomitantemente, eu trouxe para Natal um exame chamado P300, que é um exame que avalia a atenção, que eu vou falar durante, e aí se aplica o TDAH. E aí a gente vai falando aos poucos. Foi assim que começou a ideia, mas a intenção de ajudar, sabe, Júlia? Muita gente que precisa disso, a gente quer ajudar com um pouco do nosso conhecimento, cada um na sua área. E muitas vezes é motivo de sofrimento para quem tem o transtorno e não sabe que tem, né? Aí vão sendo criados vários estigmas naquela pessoa, e aquela pessoa realmente não consegue dar conta de atividades simples, que um diagnóstico certo já faria diferença aí na vida dessa pessoa. Com certeza. Pois é. Então vamos começar, gente. Vamos começar explicando o que é o TDAH. E antes era TDA, agora ficou TDAH, né? Aumentou aí a hiperatividade na sigla. Então, hoje em dia, né, a gente tem um transtorno, muita gente, né, tá muito confundido, muitas pessoas acabam se autodiagnosticando, muitas vezes erroneamente, e aí a intenção também da gente trazer a live, né, para falar melhor, explicar para a população o que significa, né, para diagnóstico e a classificação errada. Então,
O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, há muito tempo já tem na história, é consolidada, não é algo atual, né? Já se fala isso até 4 anos, Cristo já tinha descrição na literatura. Mas assim, hoje em dia, né, até para a saúde aí, né, mas todo mundo interessado nos e o transtorno do neurodesenvolvimento, ele normalmente ele jovens abaixo dos 12 anos de idade, ele inicia esse período de vida, né? E ele é caracterizado por sintomas, principalmente de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, é um transtorno que tem uma epidemiologia, de certa forma, até considerável. Você já iniciou falando, né, da parte epidemiológica, não sei, Júlia. E, assim, temos 5% em média da que são acometidas com esse transtorno, né? Isso envolvendo crianças e adultos, né? Esse 5%. 5% envolvendo crianças e adultos, em torno de 2,8% em adultos, né? Mas quando o transtorno, ele normalmente começa na infância. O que a gente vê muitas vezes é que chega no consultório da gente adultos dizendo, eu estou com dificuldade em me concentrar, estou com dificuldade, né, de estudar, enfim. Acham que tem um transtorno. E a gente faz, né, faz a história clínica e vê que muitas vezes o transtorno ele é falso diagnóstico. Na verdade, se transtornos, outras comorbidades, muitas vezes a pessoa nunca teve isso na infância, né? Então é importante a gente pontuar aqui que é um transtorno, sim, né, do neurodesenvolvimento, que boa parte dos casos é avaliar crianças antes dos 12 anos, né, caracterizar esses sintomas que eu relatei, né? A desatenção, a hiperatividade e a atividade. E normalmente existe até espectros, né? Tem gente que predomina só a desatenção e tem gente que já predomina mais a hiperatividade e a impulsividade. Tem diferença entre homem e mulher no TDAH? Entre homem e mulher? Quem é que é mais acometido? Então, na literatura a gente tem diferença, né? Na prática, se vê que é 2-1, tem mais homens que mulheres. Mas em estudos já clínicos, já tem até uma 4-1. 4 meninos para menina cometida. Então, é mais masculino mesmo. E com relação aos sintomas, né? Eu acho importante pesquisar bem, né? Como é que se dá o diagnóstico a partir dos sintomas, né? A gente tem que diferenciar bem a desatenção, da impulsividade, da hiperatividade. Os sintomas, eles mudam muito ao longo da vida, né? A criança é bem diferente do adulto. Os sintomas que elas vão apresentar normalmente são bem diferentes do que na fase adulta, né? A desatenção é um dos transtornos mais comuns. Às vezes a pessoa só predomina a desatenção, né? Então, a pessoa muitas vezes ela desatenta, ela não consegue concluir uma atividade, às vezes ela não tem foco, né? E é bem diferente quando se trata principalmente de atividades que elas não têm interesse, né? Então, isso é mais visto quando se trata de atividades que elas não têm muito estímulo, são atividades que são consideradas chatas, elas não conseguem manter o foco mesmo. E já é difícil para boa parte da população manter o foco em atividades burocráticas, atividades, né, que requer uma atenção maior. Mas em quem tem TDAH é muito mais difícil, não se compara. E elas também, apesar disso, elas podem ter hiperfoco em atividades que têm muito interesse, né? E aí também tem essa diferença, né, em relação ao sintoma de desatenção. Se a Josi quiser complementar aí alguma coisa, Josi, vai. Joísa, tá ali conversando ela. O que eu ia perguntar, até para envolver também a Joísa, você falou muito da questão do diagnóstico, Um pouquinho. Da importância desse diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico do TDAH? Eu sei que tem muitos questionários para as pessoas responderem, mas é só aí como é que funciona esse diagnóstico para o diagnóstico ser realmente certeiro. Então, e se esse diagnóstico ele interfere aí na questão do tratamento? Sim, com certeza, né? A importância primeiro, da pessoa que acha que tem algum tipo de transtorno, procurar um profissional realmente habilitado, né? De preferência,
um psiquiatra ou um neurologista que domine, né, que tenha conhecimento dessa área, um psicólogo também, que vai realizar os diagnósticos precisos. E o diagnóstico é basicamente clínico, mas a gente já tem exames que estão subsidiando esse diagnóstico. Mas vai fazer exames como, né, a própria Joísa vai falar da neurofisiologia, estudo Da de avaliação. da avaliação, principalmente a anamnese é muito importante, né? A avaliação dos pais, dos professores, de quem convive com aquela pessoa, né? Para estar ali ajudando no diagnóstico. E Joísa sumiu aqui para mim. Para mim também. Tá aparecendo Neurolife agora. Bem na hora que ela ia falar. Mas aí, vai, Luiz, vamos lá, falar do diagnóstico um pouquinho. Tá ouvindo, doutor Luiz? Estou ouvindo sim. A Joísa acabou de chegar aqui. Ah, que bom. Porque Então, a gente está no mesmo local para evitar. Aí é bom vocês desligarem o áudio quando alguém estiver falando, porque facilita a comunicação. Porque às vezes quando o áudio está ligado, às vezes gera microfonia. Aí eu estou desligando o áudio e está melhorando. Pronto. Foi resgatado, Ju. Então, Joísa, vamos falar falar aí. aí. Aqui do lado do Luiz. Eu acho que vou pegar uma almofadinha. Como é que é feita esse diagnóstico, a sua avaliação, né? A avaliação neuropsicológica que você faz. Como é? Quais são os passo a passos? É uma avaliação completa? Explica como é que funciona essa avaliação. Perfeito. Como a gente viu anteriormente, né? Ele é um diagnóstico que ele é clínico, mas ele tem algumas especificidades que alguns exames complementares podem ajudar, Ju. Então, a avaliação neuropsicológica é um desses exames, né? Então, quando a gente pensa na avaliação neuropsicológica, existe alguma fantasia de saber, nossa, o que é? O que eu vou fazer? Né? O que exatamente é esse exame? Até o próprio nome, né? As pessoas ficam em dúvida. É uma avaliação neurológica? É uma avaliação psicológica, né? E aí, o primeiro passo é realmente trazer esse conhecimento, né? A avaliação neuropsicológica, ela é um exame que ela auxilia no diagnóstico e encaminhamento de diversos quadros clínicos, né? Sendo um deles o TDAH. E independentemente da faixa etária, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre a avaliação nesse contexto de diagnóstico para o TDAH, em especial em adultos, que é ainda mais complexo de fazer. Porque na avaliação, a gente vai ter uma série de estratégias e de instrumentos, né? Que a gente vai aplicar e vai fazer com essa pessoa que está, né, com essa dúvida diagnóstica. Então, nós vamos ter testes padronizados, né, instrumentos específicos para poder a gente ver o quão uma área, por exemplo, está comprometida, o quanto da atenção está objetivamente comprometida. Então, existem resultados, né, existem scores muito específicos. Então, elementos da cognição vão ser investigados. Então, quando a gente pensa em cognição, são todos os nossos processos, né, da mente. Então, a atenção, a memória, o raciocínio, né, o planejamento. Então, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente também tem como base vários questionários, entrevistas. Então, a gente faz um processo de investigação bem de detetive, né, para entender como é que foi o desenvolvimento dessa pessoa, né, a partir do momento em que a gente vai resgatar informações desse crescimento, já que se refere a essa fase de desenvolvimento, né, que vem desde a infância e aí traz repercussões para a vida adulta. Então, são baterias de testes, questionários, entrevistas. É um processo bastante complexo que nós precisamos ter bastante técnica. Então, são baseadas em evidências científicas, né, os resultados, e também olhar clínico. Então, é essencial que esse profissional que realize a avaliação tenha essa expertise. É uma avaliação muito específica.
né? E aí a gente complementa, traz esses pontos, né, que são mais frágeis, que podem aparecer nessa avaliação, mas também enxerga as potencialidades, que são todas as habilidades, os pontos de força que essa pessoa vai apresentar e que vai fazer com que ela utilize estratégias para lidar com as possíveis dificuldades na sua funcionalidade, ou então ainda que ajude a orientar os tratamentos futuros que ela vai fazer. Então, é um grande norteador, né? Vai ajudar a identificar e a fechar esse diagnóstico após essa análise clínica e também a nortear os tratamentos que vão ser dispensados para essa habilitação ou essa reabilitação depois, e poderá ser feita não só por um psicólogo clínico, se for o caso, né? Pensando em algumas estratégias, como a terapia cognitivo-comportamental, que a gente sabe que existe uma evidência científica, né, no tratamento de alguns sintomas específicos em adultos, como a própria reabilitação neuropsicológica também, porque a gente vai acabar identificando alguns pontos específicos desse funcionamento e que a reabilitação, através desse planejamento terapêutico, vai auxiliar a alcançar alguns objetivos, né? Então, são aliados nesse tratamento como intervenções não medicamentosas, que são muito importantes. Joísa, a gente recebeu uma pergunta de uma mãe. Meu filho foi diagnosticado com TDAH e ele se parece muito comigo quando criança. Eu posso fazer essa avaliação, a mesma avaliação que o filho fez? A mãe ou o pai pode fazer também? Excelente pergunta, e é uma pergunta muito recorrente. A maioria dos casos que nos chegam em consultórios de pessoas adultas, né? Eu acredito que seja também o caso, né, da Stephanie, que muitas vezes essa mãe ou esse pai leva esse filho para fazer uma avaliação por uma suspeita, por exemplo, do TDAH, seja orientado pela escola, seja orientado pela professora, enfim, né, alguém que realiza esse acompanhamento dessa criança. Essa criança faz a avaliação neuropsicológica, né, infantil, que é específica para essas características do TDAH na infância, com todos os sintomas que já foram ditos. E aí, no decorrer do processo de investigação do filho ou da filha, esse adulto acaba se reconhecendo e acaba lembrando de que ele passou por dificuldades muito parecidas quando era criança, ou de que ele tinha dificuldades iguais na escola, ou eu era exatamente assim quando eu era pequeno. E aí começa a se perguntar, será que eu também tenho essa condição de saúde? Será que eu também tenho TDAH? E aí, a partir dessa pulga atrás da orelha, ele vai investigar a própria saúde, o que é extremamente importante. Não só para que ele enxergue as possibilidades, né, do que é possível de fazer no hoje, como também de compreender muito melhor seu próprio filho, né, e ajudá-lo a lidar com essas características, né, que são diferentes. Então, é muito comum e é possível, sim, fazer a avaliação neuropsicológica nesses casos. Então, seguimos o mesmo trajeto. Se começa uma investigação clínica, essa pessoa vai passar por uma anamnese extremamente detalhada para poder se entender se ele tem esses critérios diagnósticos, essas possibilidades para continuar a investigação. E aí, exames mais aprofundados, a partir da avaliação neuropsicológica, eles podem ajudar a fazer essa definição diagnóstica. E a avaliação, ela vai ter instrumentos diferentes. Ela vai ser uma avaliação específica para uma pessoa adulta, né? Pensando que essa pessoa adulta, muitas vezes, e na maioria das vezes, já encontrou várias estratégias para ultrapassar as dificuldades e lidar com essas dificuldades. Então, muitos sintomas que estão presentes nas crianças, ele vai acabar não trazendo mais, mas se existir a expertise do profissional, ele vai identificar aqueles pontos-chave, aquelas bandeiras de alerta,
não só nos resultados dos testes da avaliação do adulto, como também ali naquela história clínica. Então, é uma avaliação qualitativamente diferente, mas é uma avaliação neuropsicológica que vai investigar os domínios cognitivos que são mais sensíveis, digamos assim, né, em uma pessoa que tem TDAH. Então, só para complementar, né, a pergunta dela com a dúvida juntando de outra pessoa que mandou aqui querendo saber se o TDAH só acontece na infância ou se ele pode surgir na fase adulta. Doutora Stefânia já até falou algo sobre isso, mas esse adulto que é diagnosticado com TDAH só na fase adulta, ele já tinha lá na infância, só que ele conseguiu encontrar estratégias para não ser diagnosticado, para passar por essas dificuldades? Então, né, hoje em dia na literatura, boa parte das pessoas que têm TDAH já tinham um transtorno na infância, né? Mas o que acontece? Muitas vezes, durante a infância, a gente não tem, talvez, a própria condição familiar, o ambiente, às vezes não desenvolve, ou não fica tão claro aqueles sintomas, se confundem, às vezes, com sintomas de criança, normal, ele não é hiperativo, ele é danado, enfim, né? Então, são sintomas, muitas vezes, que passam batidos mesmo, né? E aí, na fase adulta, quando há mais responsabilidade, né? Vai a tomada de várias atividades, então, é uma sobrecarga naquele adulto, é quando afloram os sintomas, ficam bem mais evidentes, né? Mas, se a gente for fazer uma avaliação, né, da história clínica daquele paciente, muitas vezes ele realmente já tinha algum transtorno, porque o que se mostra é que realmente é um transtorno do neurodesenvolvimento. Alguma coisa ou outra na literatura que fala que pode ser desenvolvido na fase adulta, mas é bem raro, realmente, né? Então, hoje em dia, a gente precisa bem extrair a história clínica mesmo, da história de vida daquele paciente, quem conviveu com ele, né, na infância, para a gente ter certeza realmente se não já tinha alguma coisa que passou batido mesmo, né? E aí, onde é que entra o exame, o P300, que o doutor Luiz Paulo já está realizando? O pessoal da Neurolife, você consegue adicioná-los também? É só para deixar, pelo menos, porque tem uns seguidores da Neurolife que estão mandando mensagem. Consigo, vou adicionar. Vou deixar lá, nem que seja com a imagem só, porque aí... Já adicionei. Vamos ver se eles entram. Consegue entrar aqui, para a gente deixar lá, porque a gente deixa ligado. Ó. Pronto. Aí, então, assim, ela está preparando, se você puder adicionar, quando eu vou conversando. Eu já adicionei, mas ele não aceitou. Agora subiu o Neurolife. Pronto. Pronto, acho que vai aceitar lá. Mas já adiantando, o diagnóstico, como as meninas falaram, é basicamente clínico. Então, assim... Pronto. Quem está com o pessoal daí da Neurolife, bota só isso. Colocar Ele vai fechar a câmera. Ele vai só colocar a logomarca da Neurolife, alguma coisa, enquanto a gente está conversando. Pronto, perfeito. Aí, Ju, então o diagnóstico é basicamente clínico. Tanto é que quem ficar até o final da live, eu preparei os critérios diagnósticos do TDAH. Então, assim, a gente está aqui com vocês estão assistindo, então tem que ter algum benefício. O que é que eu vou fornecer no final da live vão ser os critérios diagnósticos que os médicos de qualidade usam, que é um e-book com DSM-5. Ou seja, você vai ler, se você achar que tem alguma relação com o que está escrito, você vai procurar um especialista. Você não vai se autodiagnosticar. Você é um guia para que você procure a doutora Stephanie, a doutora que eu faço o exame, a doutora Stephanie, ela trata os pacientes, a doutora Joísa faz a avaliação neuropsicológica. Então, assim, não é que você faz diagnóstico, até porque você não sabe nem usar medicamento, nada, mas você precisa triar, porque a intenção é você despertar que você precisa, porque tem gente que nunca nem sabe que tem. Então, assim, eu vou disponibilizar no final, quem ficar até o final, a gente vai falar uma forma que eu vou enviar para vocês o e-book. Vocês leem, 3 páginas só tem, bem direto, marcar sim ou não. Se vocês responderem sim ou não em algumas perguntas, marca a consulta com o doutor Stefano ou com algum especialista que vocês gostem, e o importante é vocês melhorarem. Já tem um monte de gente mandando aqui na caixinha de perguntas. Eu preciso desse e-book. Pronto, então o e-book no final, quem ficar, a gente vai distribuir de forma gratuita. Intenção, ajudar.
e de uma forma científica, que é como a gente sempre faz as coisas aqui. E aí, pensando nisso, a Neurolife sempre está assim à frente. É uma clínica que sempre tem traz exames novos, vídeo eletroencefalograma, tudo assim. Então, hoje a gente está trazendo o P300, que, por exemplo, Brasília, isso é bem consolidado em algumas regiões do Brasil, porque a coisa muda, a tecnologia muda. Então, assim, uma coisa que antigamente a gente não tinha recurso, hoje em dia existe um exame chamado P300. Não é que esse exame vá diagnosticar e vá resolver a vida de ninguém, porque o diagnóstico é clínico. Mas esse diagnóstico clínico, a gente sabe que é muito subjetivo. Uma pessoa pode perguntar para a pessoa, como é que sua criança... é desse jeito. Então, tem essa dificuldade. O exame, ele vem para ter uma prova documental que aquilo ali não é real, é alguma prova mais científica. Então, diante disso, eu estou trazendo esse exame para Natal, a gente já está fazendo, já fez vários aqui. Como é o exame, doutor Luiz? Esse exame é bem interessante, porque eu trouxe até aqui os equipamentos para mostrar para vocês. Já posso ser cobaia. A gente vou usar a Joísa aqui de cobaia. Já estou aqui mesmo. O paciente ele coloca um fone de ouvido, e com esse fone de ouvido, ele vai... Está escutando? Mais abafadinho. Eu vou tirar, então vou deixar assim. Esse fone de ouvido, ele vai estimular, vai fazer uns estímulos, que a gente chama de estímulos radiofrequentes. O importante é que ele vai gerar um estímulo que quem tem alteração da atenção não vai gerar uma onda cerebral. E durante o exame também, ele fica apertando os botões. Então, assim, na hora que ele escuta um estímulo diferente, ele aperta o botão. Então, a gente consegue avaliar se esse paciente está prestando atenção, se a atividade cortical ela foi ativada. Então, quando eu interpreto esse exame, ele aparece um gráfico. Se esse gráfico está alto, é sinal que ele está recrutando muita unidade cerebral para fazer aquela função. Uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele às vezes não presta atenção, ou então o recurso cerebral dele é menor do que as outras pessoas. Então a gente vai ter uma amplitude menor. Isso é importante, por exemplo, quem usa medicamento. Eu tenho vários casos aqui que o paciente que faz tem um X. Quando ele começa a tomar medicação, aquilo aumenta. É até uma prova científica, porque às vezes o paciente já fica, será que está melhorando, será que não está? Fica uma forma mais objetiva. Não é que isso vai resolver o problema, repetindo, mas isso é uma ajuda. Se a pessoa está em dúvida, se o paciente tem a necessidade, se você quer acompanhar. Então, assim, o pessoal pode mandar pelo meu direct, que eu mando os artigos científicos, é tudo baseado em ciência. É um exame que o plano de saúde já está documentado, então não é uma coisa experimental, está documentado pelo ACB-HPM, que é uma tabela que regulariza os exames do Brasil. Isso já existe. Então não existe por que não é tão difundido. Porque as pessoas não conhecem tanto, é uma coisa que está crescendo e uma coisa que a gente quer ajudar, quer difundir e quer principalmente ajudar. Isso é a parte mais importante. Eu acho que o grande diferencial, sabe, Ju, posso tirar, né? O grande diferencial é quando se trabalha em equipe, né? Assim, veja que a gente aqui está tendo um diálogo constante em equipe. São áreas que cada um tem o seu conhecimento, cada um tem o seu embasamento científico. E quando a gente fala junto, né, a gente vê que existem estratégias que a gente pode adotar em conjunto enquanto equipe. E esse é o ideal de um acompanhamento para uma condição de saúde como o TDAH. É você ter acesso a um profissional que realiza um diagnóstico adequado, ter acesso a recursos de exames, né? Seja a avaliação neuropsicológica como um exame complementar, seja o P300, como o Luiz está trazendo, que é algo bastante novo para cá. Então, veja que tudo se complementa para a pessoa ter um melhor diagnóstico e um melhor acompanhamento, um melhor segmento. Porque uma vez que ele inicia os tratamentos, a gente pode também, enquanto equipe, continuar acompanhando esse paciente, né? Seja fazendo uma avaliação de acompanhamento, seja fazendo um exame de acompanhamento. Então, sendo de grande valia para aquele médico, aquele profissional que está fazendo o segmento frequente daquele paciente. Então, eu acho que o primeiro passo é pensar nesse trabalho multiprofissional, multidimensional, para possibilitar mais qualidade de vida. Isso, a gente avalia a resposta também do tratamento, né, através desse exame, e ele é fundamental também, né, para a gente dar, né, essa avaliação, ter um parâmetro também, né, que muitas vezes
perde um pouco, né? Eu já vou para as pessoas que estão acompanhando mais ou menos ter ideia como quando pegarem o e-book, geralmente vai ter perguntas de sim ou não. Então, assim, eu vou fazer algumas perguntas para quem está aqui acompanhando, ver se já tem algum desses critérios. Por exemplo, lá vai ter assim, muitas Peraí que a vezes gente você vai deixa de pegar prestar- o lápis para ir respondendo. pega o lápis Quem está aí pessoal. acompanhando já pega para ir respondendo. Isso é critério científico baseado no DSM-5, que é da Academia Americana, tá? Então, assim, por exemplo, vocês vão marcar sim ou não no e-book. Muitas vezes você deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido na escola, no trabalho ou durante outras atividades, se é o sim ou não. Outra coisa, muitas vezes você tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Por exemplo, tem dificuldade em permanecer focado nas palestras, como agora, conversas ou leituras longas. Você vai marcando sim ou não no e-book que a gente vai entregar no final. Outra coisa, muitas vezes parece não escutar quando lhe dirigem a palavra, por exemplo, a mente parece devagar, mesmo na ausência de qualquer distração, óbvio. Você às vezes está desatento. Outro item, sim ou não, isso é sobre desatenção. Muitas vezes não segue instruções ou não termina tarefas domésticas, escolares ou no local de trabalho. Por exemplo, começa a tarefa, mais rapidamente perde o foco e vai ser desviado, vai fazer outra coisa. E aí entra aquela coisa da procrastinação. A pessoa começa e não termina as coisas. Outro item, sim ou não, muitas vezes tem dificuldade para organizar tarefas e atividades, por exemplo, dificuldade no gerenciamento de tarefas sequenciais, dificuldade em manter os materiais e os pertences em ordem, é desorganizado no trabalho, tem má administração do tempo e não cumpre os prazos. Geralmente aquelas pessoas que procrastinam tanto que não cumprem os prazos. Outra coisa, desatenção. Muitas vezes perde coisas necessárias para tarefas ou atividades. Por exemplo, materiais escolares, lápis, livro, ferramenta, carteira, chave, documento, óculos, telefones móveis. Outra coisa, é facilmente distraído por estímulos externos e outro item é muitas vezes esquecido em atividades diárias. Por exemplo, fazer tarefas escolares, chamada, pagar conta. Então, assim, você vai preencher sim ou não e no final você vai contar e aí vai avaliar se precisa do especialista. Isso é desatenção. Daqui para o final eu falo os de hiperatividade também. E é importante ter em mente que isso aqui não é se você ter um dia ou outro, não. Então, você tem que pontuar assim, se isso persistir por pelo menos 6 meses e num grau que está atrapalhando sua vida. Então, esses são os critérios de desatenção que vai vir no e-book. Eu falei aqui, mas vai tudo escrito no final. E no decorrer, eu também falo os de hiperatividade daqui a pouco. Tem um monte de perguntas aqui que já chegaram. A primeira delas foi do Dr. James Maciel, que é hematologista, está acompanhando aqui. Ele quer saber a importância do TDAH nos relacionamentos, né? Qual é o impacto do TDAH nos relacionamentos? Então, vamos lá, né? Eu acho bem importante essa pergunta do Dr. James, porque para adulto, né, não tem tanto nos manuais, mas é uma coisa que a gente constata, né, que há um prejuízo bastante significativo para pessoas adultas que têm com relacionamento que tem TDAH, né? Justamente porque o TDAH, como é uma doença que leva a uma falta, muitas vezes, de desatenção, de foco, muitas vezes essas pessoas, elas acabam tendo dificuldade de relacionamento porque elas não prestam atenção no outro. Às vezes passa alguma coisa que o outro falou, até o fato de conversar muitas vezes com outras pessoas, né? Quem tem um transtorno de déficit de atenção, muitas vezes não vai prestar atenção no que você está falando, né? Então, ele rapidamente desvia aquele foco. Então, a pessoa que convive com pessoas desse tipo acaba achando, ele não valoriza o que eu falo, não presta atenção. Às vezes se passa até por pessoas arrogantes, porque muitas vezes elas não focalizam no que o outro fala, né? E a pessoa acha que o que o outro está falando é besteira. Então, passa um pouco por isso, né? Além de que, o que acontece quem tem transtorno de déficit de atenção também, em relação a relacionamento, ele pode até ter rompantes de raiva, né? Isso é uma coisa, uma característica que já foi bem vista, que pessoas que têm esse transtorno, eles muitas vezes apresentam, sim, rompantes de raiva, muitas vezes porque ele é um impulsivo,
fala muitas coisas e daqui a pouco tá tranquilo. E muitas vezes quem convive não entende muito bem, né? E atrapalha no relacionamento, sim, a questão da desatenção, a questão da impulsividade, né? A questão também da pessoa procrastinar as atividades. Então, se passa muitas vezes por pessoas que quem não conhece acha que se trata de alguém preguiçoso, alguém que não tem foco, alguém que começa uma atividade e termina, né? E muitas vezes ninguém sabe que essa pessoa realmente tem um transtorno, né? Que está repercutindo ali, tanto no ambiente familiar, em ambiente de trabalho, né? Então, assim, isso é um ponto que é importante, que o transtorno de déficit de atenção, ele geralmente ele não fica só restrito a um ambiente, né? Ele se estende, né? Vai para a parte familiares, as relações de amigo, relações de trabalho. Então, tem sim, doutor James, a gente tem TDAH, inclusive tem um aumento maior de índice de divórcio justamente por conta disso, desse transtorno. Isso é constatado. Aí que E entra é a importância do importante diagnóstico também, né? isso. E é importante também pensar que, como a gente tem alguns perfis específicos, a gente consegue perceber, né, Stephanie, que o perfil que tem uma predominância maior, né, de sintomas de impulsividade e de hiperatividade, acaba tendo também uma maior probabilidade de desfecho nessas dificuldades de relacionamento, né? A gente sabe que o perfil desatento vai ter todas essas dificuldades no se relacionar, né? Dizer que você não presta atenção em mim, ou tá desatento, não faz o que eu peço. Mas, assim, acaba havendo uma predominância estatística maior nessas dificuldades de relacionamento em pessoas que têm esse perfil de impulsividade, né? Até porque existe essa inconstância. A pessoa tem dificuldade em manter o interesse em um projeto por muito tempo. Inclusive, sendo esse o projeto do próprio casamento. Né? Então, o casamento também é um projeto de vida, né? Então, e uma outra questão também nos relacionamentos profissionais. Então, imagina você lidar com uma pessoa que você não vai saber como reage, que vai ter uma atitude impensada ou que não vai minimamente planejar o seu plano de negócios ou, né, a estratégia para uma equipe ou um projeto com um colega, que vai ter que dividir um projeto com um colega, se ele não consegue levar adiante, se ele não consegue adiar uma coisa que não era prioridade e ele faz porque ele não consegue ter esse freio, né? Então a gente acaba identificando essas dificuldades, né, nesse perfil mais hiperativo e, obviamente, no perfil misto, que acaba tendo as duas características, né? Então é interessante de se diagnosticar e da família ficar a par e de saber lidar melhor com essas, né, características. Tem duas perguntas aqui que eu vou juntar em uma só. Uma é da Camila, que ela quer saber se ela tem excesso de compromissos ou TDAH. Né? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas também confundem. E a outra, esqueceu o que ia falar e ter dificuldade de assimilar matérias, ter dificuldade de assimilar tarefas como outras pessoas têm facilmente. Isso é sinal de TDAH? Assim, na verdade, tem conjunto, né? A gente não pode, com um único sintoma, a gente já dizer que é TDAH. Essa segunda foi da Dantas Sara que fez. Tá. Então, assim, há um conjunto de sintomas que vai, né, levar a gente a crer nisso, né? Essa questão de dificuldade de manter a atenção, de terminar, né? É uma das características, sim, né, do TDAH. Qual foi a pergunta primeira que você fez, Ju? A primeira foi como saber se eu tenho excesso de compromissos ou TDAH. Acho que ela não deve estar dando conta, né, das coisas e quer saber se está fazendo muita coisa ou se tem TDAH. É difícil, viu, essa daí, porque, de fato, quem assume muitas responsabilidades, né, muitas vezes ela não vai dar conta mesmo. E muitas vezes não é porque tem um transtorno de déficit de atenção, mas uma sobrecarga de trabalho, qualquer um leva ao esgotamento, né? Mas quem tem transtorno de déficit de atenção, muitas vezes, o que acontece? Ela tem uma atividade para fazer e ela não consegue concluir. Porque no meio da atividade ela se distrai e vai para outra coisa, e vai para outra, e vai para outra, e não consegue concluir nenhuma atividade, né? E acaba que acumula-se realmente várias atividades, e isso realmente é uma das características do transtorno. Se for o caso dela, ela tá cheia de atividades, porque ela, na verdade, ela não consegue concluir nenhuma, né? Uhum. De fato, leva a gente a crer que possa, sim, né? Tem que ter uma avaliação melhor, mas
pode ser que se trate disso, né? Outra pergunta. Todo mundo que tem TDAH precisa tomar medicação? Bom, isso é até a própria Joísa falou, né? É muita questão da avaliação, se há uma repercussão na parte funcional, né? Porque o transtorno de déficit de atenção, ele realmente ele gera um impacto muito grande, né? Na vida profissional, né? Na vida familiar. Então, assim, de forma geral, a depender do grau do transtorno, possa ser que só resolva realmente com medicação, mas tem casos que só também um tratamento, né, com psicólogo, terapia, TCC mesmo, pode dar conta dos sintomas. Então, não é todo mundo que precisa da medicação, não. Angélica, quer saber então qual a técnica para diminuir a procrastinação e a desatenção? E aí, Joísa, o que você tem a falar? Bom, quando a gente pensa em técnica, a gente fica pensando meio que numa receita mágica, né? Acho que se a gente tivesse, todos nós iríamos conseguir cumprir todos os nossos projetos em tempo hábil e nunca íamos nos sentir sobrecarregados. Mas, assim, uma coisa que ajuda muito é a gente identificar por que existe a procrastinação, por que esse comportamento está acontecendo. E aí eu vou me ater um pouquinho mais ao TDAH, porque a procrastinação ela pode acontecer com qualquer pessoa, né? E aí a gente vai acabar focando um pouquinho mais. Quando a gente pensa nessa dificuldade que a gente chama de controle inibitório, né? Aquele sentido de que você vai ter que dizer o que é relevante para mim agora e o que não é relevante. Então, quando você tem esse sistema com alguma dificuldade, você já começa a ter essa dificuldade de antemão de saber o porquê, o que é importante fazer agora. Então, isso já vai te sobrecarregar. E aí, se você se sobrecarrega, você muito provavelmente não vai dar conta. E aí, você vai ter uma série de atividades não cumpridas, né? Uma outra coisa também, quando a gente pensa no TDAH, né? As pessoas, principalmente quando a gente vê as pessoas adultas, né? Que têm uma gama de responsabilidades, né? Que vai interferir no dia a dia. A gente pensa que é a dificuldade desse passo a passo. Veja que para qualquer atividade na nossa vida, a gente precisa de ter um primeiro passo, um segundo, um terceiro e um quarto. Se eu, nesse meio do caminho, eu me perco, se a minha atenção foge, se eu não consigo inibir coisas desimportantes, eu não vou conseguir levar a cabo esses passos para poder atingir aquele objetivo, aquela meta daquele momento. Então, muitas vezes acontece essa procrastinação. Uma outra probabilidade também de acontecer é porque a pessoa realmente não consegue sustentar a atenção o suficiente para poder se manter nessas etapas. Então, se a pessoa tem uma dificuldade na atenção sustentada... Desliga o áudio, Stephanie. Tá dando interferência. Desliga o áudio. Desligar o áudio. Pronto. É só a porta. Pronto, foi isso. Então, se a pessoa tem uma dificuldade de sustentar a atenção por um tempo necessário para pensar, ok, preciso fazer A, depois B, depois C, depois D, né? Então, aqui vai acontecer uma dificuldade de lidar. Isso vai gerar muita frustração, porque não é que a pessoa não queira realizar. Muitas vezes ela quer muito realizar uma atividade, ela quer muito concluir um curso, ela quer muito terminar um projeto de trabalho. Não é a famosa preguiça, não é porque, né, eu não estou querendo, não é porque eu sou, né, incapaz. Mas existem aí, né, uma rede neuronal que ela está sendo ativada de uma forma diferente nessa pessoa e que ela vai ter um tempo diferente, ou que ela vai ter um modo de funcionar diferente. E aí, o que é que acontece? Ela realmente acaba se comparando. Não, meu colega consegue atingir esse resultado muito mais rápido do que eu. Ou, né, na escola eu me demandava muito mais energia para aprender alguma coisa. Porque nós estamos em um sistema que ele não inclui, né? Se a gente está começando a entender agora muitas consequências de algumas condições de saúde, imagine os tantos desafios que a gente vai ter para incluir essas pessoas. Então, veja que até quando a gente pensa em crianças com TDAH, as adaptações, quando a gente pensa no decorrer dos anos,
elas são proporcionalmente muito recentes, né? As adaptações necessárias para essa criança aprender nesse ritmo peculiar dela, tendo essa necessidade de suportes. Então, imagine que isso não existe no ambiente de trabalho. Quando a gente pensa no universo adulto, nós não temos nenhuma política de inclusão, nós não temos nenhuma... pensar sobre, né, de que forma essa pessoa ela vai conseguir ter uma boa habilidade profissional, ser estimulada vocacionalmente para aquilo que ela quer fazer no funcionamento dela, né, da maneira que ela consegue dar conta das coisas, né? Então, a gente tem aí dois caminhos que são muito importantes. Nós temos o caminho da inclusão, para que essas pessoas tenham estratégias nesse meio, né? Seja no meio, no ambiente de trabalho, seja no ambiente acadêmico, né? Seja nos cenários adultos, que nós crescemos e temos os nossos cenários, não estamos mais na escola, né? Que vão demandar muito mais responsabilidades. E seja também nos processos de reabilitação, nos processos de tratamento, nos acompanhamentos, seja com o psiquiatra, seja com o psicólogo, seja com o neuropsicólogo, usando toda uma gama para que se consiga ter, né, uma qualidade de vida. Porque o problema, né, da gente não estar nessa sociedade inclusiva é que muitas pessoas acabam desenvolvendo transtornos psiquiátricos, né, em decorrência do TDAH. Então, eu acompanho muitos pacientes que desenvolveram depressão, desenvolveram transtornos de ansiedade moderados, muitas vezes, porque têm dificuldade de lidar. Não sabem como lidar, não sabem como fazer o que gostariam de fazer, né? Então, a gente precisa também falar muito sobre isso, né? Existe essa comorbidade, né, com depressão, com ansiedade, muitas vezes em decorrência, né, dessa dificuldade, desse não diagnóstico, né, e muitas vezes esse não diagnóstico acarretou em problemas seríssimos à saúde mental dessa pessoa, né? Tem aqui uma pergunta. Cadê? Ai, meu Deus, eu vi a E uma pergunta. dica, Ju, assim, que quem é desorganizado, anda com agendinha, entendeu? Se a pessoa percebe Recursos. que recursos, Anota a pessoa tudo. tem... eu não tenho organização. Anota no celular, no bloco de notas, anda com papel, com agendinha. Escreve mesmo, porque isso aí vai facilitar a dica prática. Como já disse, Tem essa pergunta que está aqui, assim, além do medicamento, que outras ferramentas ajudam no tratamento? Eu acho que passa por aí, né, que vocês estavam falando. Sim. Passa por reconhecer, primeiro, ter consciência, né? Estar ciente, né, das suas dificuldades. Segundo, buscar profissionais que vão auxiliar, seja tratamentos medicamentosos ou não medicamentosos, como a psicoterapia, como tratamentos relacionados à estimulação, né? Seja com aparelhos, seja com estimulação da reabilitação neuropsicológica. Mas o importante é pensar um pouco além, deixar de pensar só no indivíduo sozinho que está lidando com aquilo sozinho e pensar em políticas públicas de inclusão, pensar em possibilidades dessas pessoas terem acesso a adaptações que sejam necessárias. Enfim, acho que pensar no macro também é importante, né? Eu vou pegar esse gancho além do tratamento, para falar um pouco da importância também do tratamento não farmacológico, né? Além que a Joísa falou, mas a parte até alimentar, que eu acho interessante a gente falar sobre isso, né? Porque hoje, cada dia mais, a gente tem visto que a influência da alimentação... Deixa eu só falar a pergunta, que foi exatamente essa pergunta da Priscila. Ela quer saber se existem alimentos que aumentam a desatenção e alimentos que ajudam a tratar o TDAH. Então, você já emenda aí na resposta, doutora Stefania. Né? Tem sim, né? Hoje em dia a gente sabe, né, que o transtorno de déficit de atenção ele se dá muito pela questão de uma deficiência, né, de ali naquela via ali do neuronal do córtex pré-frontal, que ocorre uma diminuição ali dos neurotransmissores, dopamina, noradrenalina em especial. E tem medicações que eles auxiliam exatamente no aumento nesses neurotransmissores, né? Falando uma linguagem de uma forma mais fácil, né? O que são neurotransmissores? Geralmente a gente tem, eles se funcionam mais ou menos como se fossem mensageiros, né? Ligando um neurônio a outro. Então, ali naquele espaçozinho para fazer aquela sinapse,
precisa-se de um neurotransmissor. E o que é que acontece no TDAH? Muitas vezes há uma deficiência, né? Isso já foi visto, né? Até por exames de imagem e tal, que a gente PET scan, que há realmente uma hipofunção ali em algumas regiões do cérebro, né? Córtex pré-frontal, que há uma diminuição desses neurotransmissores e algumas medicações, alguns alimentos, eles ajudam a aumentar essa quantidade de neurotransmissores. Que alimentos são esses? Uma alimentação rica em proteínas, em especial, elas ajudam bastante a aumentar a dopamina e noradrenalina. Né? Quando a gente fala daquele neurotransmissor que todo mundo conhece, que é a serotonina ela não é tão boa para o transtorno de déficit de atenção, justamente porque alimentos ricos em carboidratos de cadeia simples, por exemplo, eles aumentam muito a serotonina. Mas a serotonina, ela faz, apesar dela melhorar na atenção, ela dá muito sono, então ela diminui o poder de concentração. Então, os alimentos que vão realmente contribuir seriam os alimentos, né, que são os ricos em proteínas e os carboidratos de cadeia complexa, de cadeia longa, que seriam a batata doce, pão integral, aveia, né, os cereais de forma geral, porque esses alimentos, carboidratos de cadeia complexa, eles são alimentos que não gera pico de glicemia. O cérebro da gente ele precisa sim, né, de glicose, mas esses alimentos eles não geram um pico de glicemia que os alimentos de cadeia simples geram. Porque quando há esse pico de glicemia, 1 hora, 2 horas depois, também vai haver um pico de insulina. Esse pico de insulina, ele faz com que haja uma diminuição da glicemia, haja uma diminuição, portanto, dessas sinapses e aumento de corticoide, aumento de fatores inflamatórios. Então, um alimento rico em proteína, rico em carboidrato de cadeia complexa. E a própria luz também, né? O estímulo da luz solar também estimula aí, por isso um banhozinho de sol de vez em quando, porque também estimula o aumento aí desses neurotransmissores. E hoje também se fala do ômega 3, né? Que é bem importante também nesse aumento. Então, acho que é importante a gente enfatizar essa questão alimentar, né? A gente está passando aqui dos 50 minutos de live. A gente já ir se direcionando para o final, mas só que tem muitas perguntas aqui sobre medicamento. Vamos. TDAH só é tratado com medicamento? Só Ritalina pode tratar o TDAH? Existe outro medicamento que não seja Ritalina? Quais são os efeitos colaterais dessa medicação? Ritalina vicia? Um monte de pergunta. Juliana, pelo tempo da live, eu ia até propor você mandar essas perguntas para a gente se compromete, né, meninas, a responder no Instagram da Neurolife. Então, assim, as perguntas que não foram respondidas aqui, você manda para a gente organiza de uma forma e eu publico no Instagram da Neurolife as respostas. Também, se não der tempo. Ótimo. Mas aí, doutora Stefane faz um resumo Isso, das claro. medicações. Vamos falar rapidinho aqui, né? Existem as medicações de primeira linha, os estimulantes que a gente usa no Brasil, são principalmente 2, né? O metilfenidato, que é a Ritalina, né? E temos também a Venvance, né? Que é outra linha de tratamento que também é um anfetamínico. Essas medicações, elas causam sim dependência, né? Principalmente as medicações que têm uma meia-vida curta, né? Que elas iniciam... Fazem efeito mais rápido, como é o caso da Ritalina. E, de forma geral, o que acontece? São medicações que a gente prioriza no tratamento, né? Eles têm um resultado muito positivo, mas a gente tem que ver bem a indicação, porque elas têm muitos efeitos colaterais também, né? A própria Venvance, a Ritalina, se for usada em criança, tem até um crescimento, né, nessas crianças. Então, é importante a gente saber quando usar e até se há uma indicação do período em que vai usar. Também o Venvance, ele pode causar, né, boca seca, ele tem uma indicação também off-label no uso de depressão e também tem uma indicação para diminuição da compulsão alimentar. Né? Então, assim, ambas as medicações, eles têm os seus benefícios, mas tem muitos riscos associados, principalmente na questão da dependência. Então, é isso. A gente tem que avaliar bem direitinho se há uma indicação, até porque se trata
muitas vezes de pacientes que não têm um transtorno, fazem o uso, muitas vezes têm transtornos associados, como o transtorno de ansiedade, e o transtorno de ansiedade por si só, se você usa uma medicação dessa, ela pode contribuir para aumentar a irritabilidade, aumentar até a compulsão alimentar. Então, deixa de fazer o efeito que a pessoa muitas vezes espera, né? Deseja daquela medicação. Tem que ter uma indicação bem precisa nesse sentido. Tem mais alguma pergunta, Ju? Não, eu fiz todas essas aí, deixa eu olhar se tem mais alguma aqui. A Tatiane, ela fez, tem que fazer a investigação do diagnóstico diferencial. E tem uma mãe aqui perguntando que se o pai tem TDAH, o filho vai ter também? É genético isso? Tem sim um fator genético bem importante, tá? A questão genética, ela já foi bem consolidada na literatura. Não quer dizer que uma pessoa que tem um TDAH necessariamente vai transmitir ao filho, mas existe uma forte associação, visto já em estudos, gêmeos monozigóticos, né? Então, acho que fala mais a favor, se você tem um familiar de parente de primeiro grau que tenha. Então, já é bom buscar avaliação. Mais algum complemento, doutora Joísa, doutor Luiz Paulo? Se tiver mais alguma pergunta de alguém, aproveitar as meninas aí. Não, tem essa Dessa, né? Investigação do diagnóstico diferencial. O que é que seria isso? A investigação, eu acredito que ela esteja querendo saber se há quais seriam os diagnósticos, né? A gente pode ver o transtorno de déficit de atenção, a gente pode fazer diagnóstico diferencial. Se for na infância e na fase adulta, faz uma distinção. Na infância, tem muita associação com o transtorno de comportamento opositor, né? Desafiador opositor, transtornos de conduta, né? Mas na fase adulta, a gente também vê muito o próprio transtorno de ansiedade, pode ser um diagnóstico diferencial, mas também pode ser uma própria comorbidade, né, Joísa? Já falou bem, transtornos depressivos mesmo, pode levar a diminuição desse foco, da concentração, né? O próprio uso de alguns tipos de medicações também podem acarretar isso. Então, tem que ser um diagnóstico bem criado, né? Para a gente fechar o diagnóstico. E lembrando que, assim, nesse ritmo que nós vivemos, estar desatento ou estar esquecido não necessariamente vai ser um transtorno, né? Então, muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade de manter o foco. Eu não estou conseguindo estudar para concurso, eu não estou conseguindo terminar minha faculdade, enfim. E aí, quando a gente vai investigar, algumas vezes o diagnóstico diferencial ele se dá não por um outro quadro, né, patológico, mas se dá por um transtorno de sono, né, ou uma dificuldade de sono, ou se dá por um esgotamento, né, um burnout, né? Existem várias coisas que precisam ser investigadas, porque a atenção e a memória, elas são muito sensíveis, elas não são definidoras de diagnóstico, elas são sintomas que podem acontecer em diversos quadros, muitas vezes patológicos ou não, né? Pode existir aí uma dificuldade no dia a dia, sendo de outras causas, né? E essa questão do excesso de uso da tecnologia atrapalha também muito? Gera muita desatenção? Mas, né? Na verdade, esse excesso de uso de tecnologia, ele pode ter a parte benéfica dele, né? Mas, de forma geral, ele acaba acarretando muito isso, né? Da falta de atenção. Você começa a fazer uma atividade, tem as redes sociais para você responder, para estar olhando. Aí começa a olhar, já fica muito tempo ali. E isso muitas vezes acontece com boa parte da população que não tem o TDAH, né? Todo mundo está aí no meio dessa poluição aí de informações, que hoje é tudo muito, né, muito informação. E a tecnologia acaba sendo, como ela falou, uma arma poderosíssima, porque vão ter aplicativos e vão ter estratégias e até exercícios, jogos que vão estimular, se forem bem feitos, se forem bem orientados. Na própria tecnologia pode ser uma estratégia de reabilitação também, um instrumento diante de vários, mas também acaba fazendo a gente estar menos atento para que a memória de trabalho funcione. Então, para a gente se lembrar das coisas, a gente tem que estar com foco, e esse tipo de memória, né, de curtinho prazo, tem que estar funcionando. Se a gente sabe que um celular, um HD externo, como muitos pacientes mesmo falam, né? O HD externo lá está funcionando,
a gente acaba não dispensando tanta atenção. E, consequentemente, a gente não vai realmente gravar. Então, não vai ser nenhuma dificuldade de recordar alguma coisa. A gente sequer gravou aquela coisa, né? Sequer passou da memória de curto prazo para uma memória de longo. Então, a gente tem que fazer o uso melhor possível das tecnologias. A gente não pode se desfazer delas, é irreversível já. Mas que a gente precisa ter o melhor benefício possível, né? E aí encontrar uma maneira de elas trabalharem a nosso favor e não o contrário.